Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 14 de maio de 2025, nosso devocional diário está no último capítulo do Evangelho, conforme escreveu Mateus, o capítulo 28. Um capítulo exuberante da palavra de Deus. Difícil até de pularmos algum versículo para podermos tratar dele. Espero que você esteja lendo, espero que você esteja ouvindo, espero que você esteja meditando na palavra de Deus a cada dia. O incentivo dos devocionais diários é incentivá-lo a não deixar de ler a palavra de Deus. Nós vamos ver que Jesus foi sepultado, mas no fim do sábado, quando despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, diz o versículo de número 1. Elas tinham visto onde Jesus foi sepultado, passou o dia de sábado, o dia em que os judeus eles não fazem nada, um dia separado, o Shabat, como eles chamam, mas o sábado termina às 18 horas e elas já estavam ali preparadas para poder encontrar com Jesus. E houvera ali um grande terremoto, diz Mateus no versículo 2, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve, e os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho mais sobre esses guardas, mas veja, o relato de Mateus é espetacular acerca da ressurreição de Cristo, o terremoto, um anjo descendo do céu com aspecto, com roupas brancas como as neves, como um relâmpago, e esse anjo ele vai dizer às mulheres algo no versículo 5, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como ele havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, e ali Maria Madalena e a outra Maria foram observar onde estava Jesus. Então, a partir dali elas saíram correndo para anunciar aos discípulos, porque foi essa a ordem dada para elas fazerem. E no caminho, elas encontram com Jesus. Olha o versículo 9, indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Ali, aquelas mulheres foram as primeiras a ver Jesus. Maria Madalena, com certeza, foi a primeira, como é relatado em outro evangelho, e ela adora o Senhor, adora aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Ela o vê redivivo e isso a faz se alegrar bastante. Nós vamos ver agora, falando sobre os guardas, dos versículos 11 ao 15, o que me deixa muito espantado sempre que eu leio esse relato. Olhem comigo, a partir do versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, e congregados eles com os anciãos, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizei, vieram de noite seus discípulos, dormindo nós, o furtaram, e se isso chegar ao ouvido do governador ou de Pôncio Pilatos, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje, ou seja, até o dia em que Mateus estava escrevendo o seu evangelho, e isso muitos anos depois ainda havia essa conversa entre os judeus. Mas o que me deixa espantado é a incredulidade desses homens, tanto dos guardas quanto ali dos anciãos, dos sacerdotes, daqueles homens que pagaram os guardas para falarem que aquilo não aconteceu. Veja que eles receberam o relato da ressurreição de Cristo em primeira mão. Os guardas, na verdade, foram os primeiros a ver que aquilo ali foi uma realidade. A natureza gritou tanto na morte quanto na ressurreição de Cristo, mas infelizmente esses homens trancaram seu coração, uns por inveja, outros por dinheiro, e infelizmente eles podiam ali ter sido aqueles que divulgariam a ressurreição do Senhor, mas são aqueles que são lembrados por simplesmente não crerem mesmo vento. Jesus agora vai aparecer aos 11 ali na Galileia, e diz o versículo de número 16, onde ele tinha designado, e o versículo 17, Mateus dá uma sucinta nota de quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Os outros evangelhos, quando nós formos ler, dão alguns detalhes maiores e diferenciados acerca da ressurreição de Cristo. Somente quando lemos todos juntos, temos uma visão maior do que aconteceu nesse momento tão glorioso e maravilhoso. Jesus vai dar uma ordem, ele diz, é-me dado todo poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A última ordem de Jesus é para os discípulos irem.
não estarem parados, continuarem levando a palavra. Era para ensinar todas as coisas, discipular aquelas pessoas, era para batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é justamente o que nós precisamos continuar a fazer, levando a sua palavra, levando a sua mensagem. Veja que Jesus Cristo é suficiente para nós. Não precisam de outras pessoas para a salvação, não precisam de outros intermediários entre nós e Deus. É dado todo o poder no céu e na terra. Nós não temos que clamar a outras pessoas pedindo para rogar por nós. Somente em Jesus Cristo a salvação. Quando nós colocamos a nossa confiança em qualquer outra pessoa que seja em Pedro, seja em João, seja na própria Maria, nós estamos perdendo aquilo que é o principal, a essência do Evangelho, e a verdadeira salvação só está em Cristo Jesus. Quando rogamos a outro, quando pedimos a outro, nós estamos idolatrando outras pessoas, e Jesus Cristo, ele quer exclusividade. Se você não busca Jesus exclusivamente, se você não busca o Pai através de Jesus exclusivamente, mude hoje, ainda dá tempo. O Evangelho ainda continua sendo pregado, nós estamos indo e levando o Evangelho a todas as nações, para que você também possa crer e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você também possa continuar levando a palavra adiante. Jesus está conosco até a consumação dos séculos, nos ajudando nessa pregação, e é Ele que está falando contigo neste momento, ao teu coração. Eu só posso falar aos teus ouvidos, mas os ouvidos do teu coração ouvem através do poder de Jesus Cristo, do Espírito Santo, que Ele deixou como Consolador. Mas isso nós vamos ver quando formos ler o Evangelho de João. Que Deus abençoe a sua vida sempre, e a paz do Senhor.